Gastei o ano 4.000 hard construindo o jardim perfeito, e a pior colheita da minha vida foi exatamente naquele ano. O que vou te contar agora mudará completamente a maneira como você olha para o chão sob seus pés. Se isso te interessa, este é o lugar para você. Fique ligado, porque este é apenas o começo. Agora deixe-me contar o que aconteceu. Eu tinha tudo o que supostamente se precisa: tábuas de madeira tratada, parafusos galvanizados, barreira contra ervas daninhas, solo de primeira qualidade ensacado e misturado com perlita, composto orgânico certificado e um fertilizante líquido que cheirava a dinheiro. O jardim parecia impecável, simétrico, fotogênico. Meus vizinhos olhavam por cima da cerca e me pediam conselhos. Postei nas redes sociais, recebi comentários e me senti inteligente. E então, julho chegou. Os tomateiros começaram a murchar, não pelo peso dos frutos, mas pelo estresse hídrico. As folhas se enrolavam para dentro, como se tentassem se proteger de algo. Os pimentões pararam de florescer. A alface amargou em questão de dias e lançou seus pendões florais como se estivesse fugindo. Reguei mais, comprei mais fertilizante, li mais artigos e continuei perdendo a colheita. O que descobri naquele outono, quando finalmente me forcei a sentar no chão e olhar de verdade para o que havia construído, foi algo que ninguém tinha me ensinado. É algo que a indústria moderna de jardinagem tem muito pouco interesse que você saiba. Porque se você souber, para de comprar coisas. O formato do canteiro estava matando tudo. E é exatamente isso que vamos detalhar hoje. Não apenas porque meu jardim falhou, mas porque o seu, se tiver paredes de madeira e ângulos de 90 graus, provavelmente também está lutando contra algo invisível. E mais importante, qual é o formato alternativo que funciona há milhões de anos, antes de alguém inventar o parafuso galvanizado? Fique ligado, porque a parte que muda tudo vem quando você menos espera. Antes de começar o experimento que mudou tudo, preciso que você entenda de onde eu estava partindo. Não sou um agricultor profissional, não tenho hectares. Tenho um lote suburbano, um terreno de tamanho médio atrás de casa, e a convicção de que uma família deveria ser capaz de produzir uma parte significativa de sua própria comida sem depender de um supermercado, de um fornecedor ou de um cartão de crédito. Foi isso que me levou a fazer as contas em um dia de inverno, com uma xícara de café em uma mão e a conta do viveiro na outra. Somei o que tinha gasto naquele ano em madeira, parafusos, substrato, fertilizantes, ferramentas e sistemas de irrigação. Depois olhei para o valor do que tinha colhido. A diferença me deixou sem palavras. Não só eu não era autossuficiente, como era economicamente dependente de um hobby que deveria me libertar. Algo não batia, e suspeitei que o problema não era eu, era o sistema que me venderam. Então projetei um experimento real com condições controladas. Mesmo sol, mesma irrigação, mesmas plantas, mesma estação e 5 maneiras diferentes de organizar o solo. O primeiro foi o canteiro elevado de madeira, o clássico que aparece em todas as revistas e em todos os tutoriais da internet. 4 por 2 metros, 30 centímetros de profundidade, cheio de solo premium, a joia do meu jardim. O segundo foi um jardim de fileiras tradicionais, como os usados na agricultura extensiva. Solo revolvido em sulcos longos e paralelos, planos, sem estrutura vertical. O terceiro foi um jardim em fechadura, um design circular com uma cesta de compostagem no centro. Uma ideia que vem da África subsaariana e promete alimentar o solo continuamente por dentro. O quarto foi um canteiro no-dig, sem revirar o solo, sem estruturas, apenas camadas de composto colocadas diretamente sobre a grama existente, deixando a vida do solo fazer seu trabalho. E o quinto foi algo que, honestamente, me deixou com um pouco de vergonha de mostrar aos meus vizinhos. Não tinha madeira, nem bordas, nem recipiente, de qualquer tipo. Era um monte, uma elevação, solo e matéria orgânica empilhados à mão em uma forma longa e arredondada, como uma onda congelada no chão. Parecia que alguém tinha esquecido de terminar algo. Por 2 temporadas completas, plantei exatamente as mesmas culturas nos 5 espaços: tomates, pimentões, hortaliças de folhas e raízes. Mesmo cronograma de plantio,
Mesma quantidade de água, mesmo sol. E então simplesmente observei. O que aconteceu a seguir é o que preciso que você entenda, porque afeta diretamente o que você provavelmente tem no seu jardim agora. O canteiro de madeira, o mais caro, o mais bonito, o que levei mais tempo para construir, foi o primeiro a mostrar sinais de colapso quando o calor chegou. E o motivo não foi o solo que coloquei dentro, foi a geometria que o cercava. Pense assim: quando você constrói um canteiro elevado de madeira, está criando uma ilha de solo suspensa no ar. Ela tem 4 faces verticais expostas ao vento. Tem 4 cantos, onde 2 dessas faces se encontram, e esses cantos são o ponto de falha de todo o sistema. Imagine que você pega um bloco de solo úmido e o coloca sobre uma mesa. Agora imagine que você sopra ar quente de todos os 4 lados ao mesmo tempo. Onde ele seca primeiro? Nos cantos. Sempre nos cantos, porque em um canto o solo fica exposto a 2 superfícies de evaporação ao mesmo tempo. O sol o aquece de 2 ângulos, o vento o ataca de 2 direções. Fiz o teste durante uma onda de calor em agosto. Espetei um termômetro de solo nos cantos do canteiro de madeira e depois no centro. A diferença foi de mais de 8 graus Celsius. 8 graus no mesmo canteiro a apenas 20 centímetros de distância. As raízes que chegavam àquele canto estavam literalmente vivendo em um microclima diferente do resto da planta. E há outro problema que ninguém menciona nos tutoriais. A madeira transpira. Nos dias mais quentes, a madeira do canteiro aquecia a ponto de ser desconfortável encostar a mão nela. Esse calor tinha que ir para algum lugar, e parte desse lugar era o solo em contato com a parede interna. A tábua agia como um radiador, aquecendo o solo perimetral, acelerando a evaporação e criando uma zona seca, quase estéril, justamente onde as raízes deveriam ter acesso à umidade. Eu regava o canteiro, mas parte dessa água estava sendo bebida pela madeira, não pelas plantas. Isso explica algo que muitos jardineiros sentem, mas não sabem nomear. Aquela sensação de que o jardim está sempre com sede, que você nunca rega o suficiente, que em agosto o jardim entra em colapso não importa o que você faça. Não é falta de jeito, não é o solo, é a física do recipiente que você escolheu. Mas espere, porque o canteiro elevado de madeira não foi o único que falhou. E o que aconteceu com as fileiras tradicionais parecerá ainda mais familiar para você. Os sulcos planos funcionaram razoavelmente bem na primavera. O solo estava solto, fácil de trabalhar, bem drenado. Mas quando as chuvas fortes de maio chegaram, os sulcos viraram canais. A água lavou o solo fino para as extremidades. As sementes que eu tinha plantado se moveram. O solo compactou na superfície, formando uma crosta que impedia o ar de chegar às raízes. E cada vez que eu entrava no jardim para verificar as plantas, minhas botas deixavam marcas que endureciam como cimento quando o sol voltava. O solo plano tem um problema fundamental. Não tem para onde ir, não tem estrutura, depende inteiramente de você para mantê-lo aerado, solto e com boa circulação de água. E isso significa trabalho constante. Aerar, afofar, correções repetidas. O solo plano não trabalha para você. Ele obriga você a trabalhar para ele. O jardim em fechadura foi o que mais me surpreendeu positivamente no início. O sistema de compostagem central funcionou bem. A umidade era distribuída de forma mais uniforme. As plantas no raio interno cresceram fortes, mas havia um problema de escala. O design circular limita o tamanho que se pode alcançar, e construir vários deles exigia uma quantidade de tempo e materiais que tornava o sistema inviável para quem quer alimentar sua família, não apenas cultivar um hobby. O canteiro no-dig foi o mais interessante do ponto de vista da filosofia do solo. A vida microbiana se desenvolveu bem. Minhocas apareceram em números que eu não tinha visto antes. Mas a falta de estrutura vertical significava que o canteiro tinha exatamente a mesma altura do solo ao redor. A chuva não drenava, o solo, embora rico, levava tempo demais para aquecer na primavera, e o rendimento foi significativamente menor do que os outros sistemas em termos de colheita bruta. And then we come to the mound, the one that looked improvised, the one that had no carpentry of any kind, the one that cost me $0 in materials,
Throughout the entire first season, while the tomatoes in the wooden bed were struggling to survive the August heat, the tomatoes on the mound were loaded with dark, shiny fruit. With that specific weight that only tomatoes that have drunk real water have, not hose water. They weren't surviving, they were thriving. And that changed all my questions. What did that mound have that the others didn't? That's exactly what we're going to dissect now. And when you see it, you won't be able to look at your wooden raised beds the same way. E então chegamos ao monte, aquele que parecia improvisado, o que não teve carpintaria de nenhum tipo, o que me custou €1 em materiais. Durante toda a primeira temporada, enquanto os tomates no canteiro de madeira lutavam para sobreviver ao calor de agosto, os tomates no monte estavam carregados de frutos escuros e brilhantes, com aquele peso específico que só os tomates que beberam água de verdade têm, não água de mangueira. Eles não estavam sobrevivendo, estavam prosperando. E isso mudou todas as minhas perguntas. O que aquele monte tinha que os outros não tinham? É exatamente isso que vamos dissecar agora. E quando você vir, não conseguirá olhar para seus canteiros elevados de madeira da mesma maneira. A primeira resposta é a mais simples e a mais poderosa. O monte não tem cantos. Parece uma observação trivial, mas é o cerne de tudo. Uma forma arredondada não tem zonas de dupla exposição. O vento não atinge uma face plana e vertical. A chuva não cai sobre uma superfície horizontal estagnada. A forma curva distribui as forças. O vento contorna, a água escorre sobre ele e filtra suavemente para os lados. Não há cantos quentes, nem paredes que transpiram calor. Mas a segunda razão é ainda mais importante e tem a ver com algo abaixo do solo, algo que a maioria dos sistemas de jardinagem modernos destrói completamente sem perceber. A cerca de 50 ou 60 centímetros de profundidade, a temperatura do solo é praticamente constante durante todo o ano. Não importa se há uma onda de calor ou uma geada. O subsolo profundo atua como um amortecedor térmico. Ele absorve o excesso de calor no verão e o libera no inverno. É uma bateria térmica gratuita e permanente que não requer eletricidade nem manutenção. Um canteiro elevado de madeira está completamente desconectado dessa bateria. Suas paredes os separam do chão. Ele está cercado de ar por todos os lados. Quando chega uma noite fria, o solo no canteiro esfria tão rápido quanto o ar ao redor. Quando o meio-dia de agosto bate, ele aquece da mesma forma. As raízes vivem em uma montanha-russa térmica, e cada vez que a planta tem que se adaptar a uma mudança repentina de temperatura, está desperdiçando energia que deveria usar para produzir frutos. O monte, por outro lado, está em contato direto com o solo. As raízes podem descer o quanto quiserem. As minhocas se movem livremente entre o subsolo fresco e a zona das raízes. A umidade sobe por capilaridade das camadas profundas quando a superfície seca. Há uma constante troca de água, temperatura e nutrientes entre o monte e a terra que o sustenta. Você não está cultivando em um recipiente, está cultivando em uma extensão da própria terra. E agora vem a parte que foi mais difícil para eu entender. A parte que não está em nenhum livro de jardinagem convencional. O que está dentro do monte? Quando construo um desses canteiros de terra, não começo com composto ensacado. Começo com o que a maioria das pessoas queima ou leva para o lixão. Galhos caídos, troncos velhos, resíduos de poda, madeira em vários estágios de decomposição. Eu os empilho diretamente sobre o gramado sem remover a grama, sem fazer nada especial. Depois preencho as lacunas com folhas, palha, aparas de grama, restos de cozinha e só no final cubro tudo isso com terra e composto para formar o formato arredondado final. Estou deliberadamente enterrando madeira no coração do canteiro. Por quê? Porque a madeira enterrada é uma esponja gigante, lenta e biologicamente ativa. Quando chegam as chuvas de primavera, essa madeira fica saturada de água, absorvendo-a e retendo-a muito melhor do que qualquer substrato comercial. E mais tarde, quando chega o calor do verão e a superfície do solo começa a secar, essa madeira libera lentamente sua umidade para cima, em direção às raízes. Ela cria seu próprio lençol freático interno, elevado dentro do monte.
Já estive no meu jardim, no meio de uma seca com a grama ao redor estalando sob minhas botas, e afundei minha mão na lateral do monte. A 10 centímetros de profundidade, o solo estava fresco e úmido. Eu não o regava há dias. O monte se autorregava. Isso muda completamente a relação entre a planta e a água. Em um canteiro convencional, onde a irrigação vem de cima, as raízes aprendem a ficar perto da superfície, onde a mangueira alcança. Isso as torna frágeis, vulneráveis ao vento, às ondas de calor ou a qualquer dia em que você se atrase para regar. No monte, as raízes sentem o reservatório de umidade interno e descem em direção a ele. Elas se ancoram, tornam-se autônomas. A planta para de esperar que você chegue com água. Ela aprende a encontrá-la por conta própria. E com o tempo, essa madeira enterrada começa a se decompor. Esse processo não é apenas biológico, é também térmico. A decomposição gera calor. Não muito, não o suficiente para sentir com a mão, mas o suficiente para manter o solo alguns graus mais quente do que os arredores nas noites de outono. O suficiente para que minhocas e fungos permaneçam ativos quando o resto do jardim já entrou em dormência. O suficiente para estender a temporada de colheita por semanas, além do que qualquer canteiro de madeira poderia oferecer. Você está plantando em uma fogueira biológica lenta, que leva anos para se apagar. E enquanto isso acontece, ela alimenta seu solo continuamente, sem que você tenha que fazer absolutamente nada. Mas há outro aspecto deste formato que quero que você veja, porque é o que mais surpreende as pessoas quando o entendem pela primeira vez. Tem a ver com geometria e algo que os matemáticos chamam de área de superfície. Imagine que você tem 1 metro quadrado de terreno. Em um canteiro plano, você tem exatamente 1 metro quadrado de superfície para plantar. O que você vê de cima é tudo o que tem. Agora imagine que nesse mesmo metro quadrado de chão, em vez de deixá-lo plano, você forma um monte de 1 metro de altura. Quanta área de superfície você tem agora? Não 1 metro quadrado. Você tem as encostas norte e sul, a crista, as extremidades. A fita métrica medindo horizontalmente marca 1 metro, mas a fita seguindo a curva do monte marca quase o dobro. Você não comprou mais terra, não expandiu o jardim. Você criou espaço de cultivo onde não havia nada antes, simplesmente mudando a forma da terra. Nas minhas medições, um monte de 1,5 metro de altura em uma base de 1,5 metro de largura oferece de 30 a 40% mais área de superfície plantável do que o mesmo espaço no plano. 30 ou 40% a mais, sem comprar um único parafuso, sem pedir permissão a ninguém, com nada mais do que uma pá e tempo. E essa área de superfície adicional não é arbitrária. Ela tem orientações diferentes, e é isso que transforma o monte em um sistema de produção sofisticado. A crista do monte, o ponto mais alto, é a zona mais exposta ao sol e com a melhor drenagem. É ali que coloco as culturas que amam o calor e precisam de boa circulação de ar. Tomates, pimentões, berinjelas e manjericão crescem no topo como se estivessem no melhor apartamento de um prédio, com vista para o sol do leste pela manhã e o sol do oeste à tarde. As encostas são outra história. A gravidade trabalha a seu favor. A umidade migra da crista para as laterais de forma constante e passiva. As encostas permanecem mais frescas e úmidas que a crista. É para lá que vão as raízes, cenouras, beterrabas, cebolas. O solo é tão solto e aerado porque ninguém nunca pisa no monte, que as raízes crescem perfeitamente retas para baixo, sem encontrar resistência. Não há camada compactada, nem fundo de vaso, apenas solo que continua se aprofundando. Mas o detalhe mais inteligente deste sistema é a orientação. Se você construir um monte de leste a oeste, criará algo que nenhum canteiro plano pode fazer. Um microclima de 2 temperaturas no mesmo espaço. A encosta sul está orientada diretamente para o sol. Recebe mais radiação, mais calor, mais luz direta. É perfeita para culturas mediterrâneas que precisam desse calor intenso. Berinjela, pimentão, melão, manjericão. A encosta norte permanece à sombra da própria crista do monte. No verão, quando o sol está alto,
Aquela encosta norte permanece fresca, e é ali que coloco a alface. Em julho, quando qualquer alface em um canteiro plano está amargando e lançando seu pendão floral para escapar do calor, minha alface na encosta norte do monte ainda está crocante e doce. Ela pensa que ainda é maio. Está vivendo à sombra de sua própria montanhazinha. Quente e frio, úmido e drenado, ensolarado e sombreado. Tudo no mesmo 1,5 m de largura, sem estufa, sem tecnologia, apenas geometria. E se isso estiver soando bom demais para ser verdade, fique comigo mais um momento, porque agora vou explicar o que acontece com o tempo quando se tem um monte no jardim, e foi o que achei mais difícil de acreditar até ver com meus próprios olhos. Novembro, a primeira geada do ano. Levanto-me de manhã, saio para o jardim e o gramado está coberto de geada. O termômetro marca 1 grau abaixo de zero. Calço minhas luvas e caminho em direção ao monte, esperando encontrar plantas congeladas. As folhas de acelga na encosta norte estão perfeitamente verdes, sem marca de geada, sem borda queimada, como se a noite anterior tivesse sido amena. Não foi mágica, foi massa térmica. Um monte bem construído contém literalmente milhares de quilos de solo úmido, matéria orgânica e madeira. Toda essa massa absorve calor durante o dia, exatamente como uma parede de pedra ou um tanque de água faria. E quando a noite fria chega, ela o libera lentamente. Não de uma vez, mas grau a grau. Essa liberação de calor é suficiente para manter uma pequena bolha de temperatura ao redor das plantas durante as primeiras geadas do outono. Um canteiro elevado de madeira não consegue fazer isso. O pouco solo que contém esfria na mesma proporção que o ar ao redor. É pequeno demais, leve demais, isolado demais para acumular massa térmica significativa. Quando a temperatura cai, o canteiro cai junto com ela. E aqui, lembre-se do motor interno que enterramos no centro. A madeira em decomposição. Essa combustão biológica lenta, esse fogo sem chama de fungos e bactérias trabalhando no escuro, gera uma quantidade de calor pequena, mas constante. Não o suficiente para você sentir com a mão, mas o suficiente para manter a microbiologia do solo ativa semanas depois que o jardim convencional entrou em hibernação. O suficiente para as minhocas continuarem trabalhando, para os fungos continuarem tecendo suas redes, para o solo continuar melhorando enquanto você está lá dentro com uma xícara de café quente, olhando pela janela. E na primavera acontece o contrário. A face sul do monte recebe o sol baixo de fevereiro e março mais diretamente do que qualquer superfície no horizontal. Ela aquece mais cedo. A neve derrete na encosta sul semanas antes de desaparecer do gramado plano. Você pode plantar ervilhas e espinafre enquanto seus vizinhos ainda esperam a lama secar. O monte não tem uma temporada. Tem 2 temporadas longas e uma pequena pausa no meio. E essa extensão da temporada não é um detalhe menor. É a diferença entre um hobby legal e um sistema real de produção de alimentos. Tudo o que eu te disse até agora muda algo concreto. Muda o que você faz nas manhãs de sábado. Por anos, meus fins de semana giravam em torno do jardim, como se fosse um segundo emprego. Lixar e selar a madeira dos canteiros para que não apodrecessem. Comprar sacos de substrato para repor o volume que havia compactado. Ajustar o sistema de irrigação. Misturar fertilizantes. Calcular o pH. Houve semanas em que o jardim consumiu mais do meu tempo do que me deu em colheita. Quando mudei para o sistema de montes, algo estranho aconteceu. O jardim parou de exigir minha atenção. Não no sentido de que parou de produzir. Pelo contrário, produziu mais e com maior consistência do que qualquer outro sistema que eu tivesse tentado. Mas fez isso sem me pedir nada urgente em troca. Não havia mais uma tábua de madeira prestes a apodrecer que exigisse atenção imediata. Não havia mais um sistema de irrigação que falhasse no pior momento. Não havia mais aquela ansiedade de agosto, onde você sabe que, se não regar o canteiro hoje, amanhã encontrará plantas murchas. A diferença é tanto psicológica quanto prática. Um canteiro elevado de madeira é infraestrutura. E infraestrutura degrada, exige manutenção e tem data de validade. O dia em que você o constrói é o dia em que ele começa a se deteriorar. E você é o responsável por retardar esse processo. Um monte de terra é um organismo,
E organismos saudáveis não precisam de manutenção, precisam de condições. Se você lhes der as condições, eles trabalham sozinhos. O solo dentro do monte melhora a cada ano sem que eu faça nada especialmente deliberado. A madeira enterrada continua a se decompor, liberando nutrientes. As redes fúngicas crescem e tornam-se mais densas a cada temporada. As minhocas se multiplicam. O solo torna-se mais esponjoso, mais escuro, mais vivo. Não preciso comprar fertilizante porque o sistema o produz internamente. Não preciso adicionar correções para melhorar a retenção de água, porque a madeira enterrada faz esse trabalho de forma passiva e permanente. Passo direto pelo corredor de fertilizantes no centro de jardinagem. Não porque sou superior a ninguém, mas porque genuinamente não preciso do que eles estão vendendo. E esse sentimento, essa independência da prateleira do supermercado e do catálogo do viveiro, é exatamente o que eu procurava quando comecei este projeto. Há uma enorme diferença entre ter um jardim e ter um sistema. Um jardim pede que você cuide dele, um sistema cuida de você. O jardim de madeira e parafusos galvanizados é um jardim. Depende de suas decisões, de seu dinheiro, de seu tempo e de sua presença constante para continuar funcionando. O monte é um sistema. Gera sua própria água, produz sua própria fertilidade, regula sua própria temperatura, ancora-se ao solo e torna-se mais forte a cada ano que passa. Não tem data de validade porque não é feito de materiais que apodrecem, mas de materiais que se transformam. A madeira enterrada não está apodrecendo no sentido negativo. Está se transformando em solo. Está completando um ciclo, e esse ciclo é o que alimenta todo o resto. Se você tiver que sair por um fim de semana, o monte não entra em pânico. Se você perder uma rega, as raízes descem e encontram a umidade que o reservatório de madeira guardou. Se houver uma geada inesperada em outubro, a massa térmica amortece o golpe. O sistema tem memória, tem resiliência. Age mais como uma colina natural do que como um móvel de jardim, porque, em essência, é o que é. É uma pequena colina que você decidiu colocar no seu quintal. E aqui está a pergunta que muitos fazem neste ponto. Tudo isso parece bom na teoria, mas o monte não se desfaz com a chuva? Não sofre erosão? Não acaba sendo uma poça de lama informe após a primeira chuva forte? A resposta é não. E o motivo é uma das partes mais elegantes deste sistema. Nas primeiras semanas de plantio no monte, algo invisível começa a acontecer abaixo da superfície. As raízes das plantas começam a explorar o solo em todas as direções. Os fungos micorrízicos que vivem nesse solo começam a tecer redes. As minhocas constroem galerias. E todo esse tecido biológico, essa rede de raízes, hifas e canais, atua como uma estrutura natural, uma armação viva que segura a terra melhor do que qualquer tábua de madeira. O solo não precisa de paredes quando tem vida. A vida é a parede. A erosão ocorre quando o solo está morto, compactado, sem estrutura biológica para mantê-lo unido. Em um solo vivo e bem estruturado, como o do monte, a chuva filtra. Ela não lava. A água que cai na superfície penetra suavemente entre as partículas de solo, que são mantidas unidas por redes de fungos e raízes. Não há nada para erodir porque nada está solto. Com o tempo, o monte não diminui. Ele se torna mais estável, biologicamente mais compacto, embora não fisicamente. Torna-se uma estrutura permanente na paisagem. Você não precisa reconstruí-lo, não precisa reabastecê-lo. Ele simplesmente cresce para dentro, para baixo e para fora, com mais vida a cada ano. And now we come to the point I want you to take away, the one that sums up everything else. We have spent generations believing that growing food requires material investment, that you need to buy the right structure, the right substrate, the right fertilizer, the right tool. That whole idea is born from a fundamental confusion about what a garden is. It's not a construction, it's a conversation with the soil. And as in any conversation, if you talk too much, you don't listen. If you build too many structures, you don't see what the earth is already capable of doing on its own. The earth, when you give it the proper shape and then step aside, knows exactly what to do. It has been doing it since before we existed. Forests don't have wooden raised beds. Pastures don't have irrigation systems.
And yet the soil under a mature forest is richer, moister, more alive, and more productive in biological terms than any garden bed you have ever seen. E agora chegamos ao ponto que quero que você leve consigo. Aquele que resume todo o resto. Passamos gerações acreditando que cultivar alimentos exige investimento material, que você precisa comprar a estrutura certa, o substrato certo, o fertilizante certo, a ferramenta certa. Toda essa ideia nasce de uma confusão fundamental sobre o que é um jardim. Não é uma construção, é uma conversa com o solo. E como em qualquer conversa, se você fala demais, não ouve. Se você constrói estruturas demais, não vê o que a terra já é capaz de fazer por conta própria. A terra, quando você lhe dá o formato adequado e depois se afasta, sabe exatamente o que fazer. Ela vem fazendo isso desde antes de existirmos. As florestas não têm canteiros elevados de madeira. As pastagens não têm sistemas de irrigação. E, no entanto, o solo sob uma floresta madura é mais rico, mais úmido, mais vivo e mais produtivo em termos biológicos do que qualquer canteiro que você já viu. O monte não é uma técnica de ponta, é a recriação de algo ancestral. É imitar a maneira como a terra acumula matéria orgânica naturalmente, em curvas, em camadas, com madeira enterrada no fundo, com uma diversidade de plantas na superfície. O que eu chamo de sistema de contorno de terra não é minha invenção. É uma observação, uma imitação deliberada do que a natureza faz quando ninguém interfere. O que é meu é a decisão de demonstrá-lo de forma comparativa, de colocar 5 sistemas lado a lado e documentar o que acontece. E o resultado não foi uma opinião, foi uma constatação. O formato importa. A geometria do solo importa. E o formato que vence não é o que fica melhor em uma foto. É o que melhor imita o que vem funcionando há tanto tempo quanto existem plantas neste planeta. Se você chegou até aqui, já tem tudo o que precisa para começar. Você não precisa de um plano perfeitamente desenhado. Não precisa esperar pela primavera ideal, nem ter a quantidade perfeita de tempo livre. Encontre um canto do jardim que você não esteja usando, um que receba um bom sol. Junte galhos caídos, restos de poda, o que tiver. Empilhe-os no chão sem remover a grama. Preencha as lacunas com folhas, palha, restos de cozinha. Cubra tudo com terra e composto até ter aquela forma de onda arredondada, sem cantos, sem paredes, e então plante algo nele. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, apenas tem que existir. Porque uma vez que você veja como esse solo responde em sua primeira temporada, como retém a água, como resiste ao calor, como as raízes se ancoram com uma força que você nunca viu em seus canteiros anteriores, você não vai querer voltar para o parafuso galvanizado. O jardim mais resiliente que você terá não é construído. Ele é moldado e a matéria-prima já está no solo do seu quintal. Se esta história mudou a forma como você percebe a terra no seu jardim, convido você a se inscrever e curtir este canal. Estamos desenterrando a verdadeira história e métodos que tentaram ser esquecidos. É hora de semear o futuro. O próximo tesouro de conhecimento se abrirá diante de você muito em breve.